Olá, pessoal! Bem-vindos ao webinar Incentivos e Resultados. Hoje falaremos sobre remuneração variável, uma prática muito benéfica para as empresas e seus colaboradores. Vocês sabiam que é possível desenhar um programa de incentivos de acordo com as necessidades da sua equipe? Bom, apesar de parecer algo muito complexo, o tema pode sim ser tratado de forma simples e transparente. Isso é muito importante para tornar o processo efetivo. Para mostrar como isso pode acontecer na prática, convidamos Guilherme Dias, que atua no Grupo NC, para contar mais sobre o seu case de sucesso. Mas antes disso, quero convidar Guilherme Barbácia, que é o CEO da Actio, para falar mais sobre os fundamentos da metodologia e explicar como a tecnologia pode ser uma aliada ao processo. Antes disso, no chat, deixei o link, para fazerem perguntas durante toda a apresentação e, ao final, nós vamos respondê-las. Boa apresentação, pessoal! Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde, né? Eu vou falar um pouquinho, só dar um panorama, né, do que é remuneração variável, os conceitos por trás e falar um pouquinho dos desafios atuais, né? O que que eu tenho visto como mais comum aí nas organizações com relação a questionamentos e tendências de remuneração variável. Ok? Bom, primeiro ponto é essa terminologia, né? Remuneração variável, remuneração estratégica. Isso varia de organização para organização. Tem muita gente que prefere remuneração estratégica por questões ali até de compliance com regulação e possíveis questões legais, né? Mas do que a gente está falando, né? É um termo muito abrangente, né? Para o propósito aqui da nossa conversa hoje, a gente vai estar adotando essa definição aqui, tá? Então, um modelo de compensação atrelado ao desenvolvimento do negócio, onde os trabalhadores recebem uma remuneração extra por sua contribuição para o sucesso do negócio. Então, quando a gente fala de remuneração estratégica, a ideia é um modelo para alinhar interesses, né? Para garantir que a remuneração, que é um dos principais incentivos, né, dos colaboradores, esteja alinhado ao sucesso da organização, que eles estejam colocando ali o esforço onde gera mais resultado ou o esforço onde vai apoiar a estratégia da organização naquele momento, né? E a gente pode falar de curto, médio e longo prazo. Tem ferramentas e programas específicos para cada uma dessas perspectivas, né? No curto prazo, a gente fala mais de comissionamento mensal. O típico aí é comissão por vendas, né? O médio prazo é o bônus por entregas anuais. E o longo prazo, mais comum é a gente falar ali de stock options, né? De retenção de colaboradores-chave para longo prazo. Nessa conversa hoje, a gente vai estar aprofundando essa perspectiva de médio prazo, tá? Do bônus anual e como gerenciar esse bônus e garantir que ele esteja efetivamente trazendo o resultado que o programa, né, de bonificação se propõe. Bom, por que, né, ter uma remuneração estratégica, um programa de remuneração estratégica na organização? Para mim, o principal fator, o principal motivo, né, é garantir o alinhamento do esforço das pessoas no seu dia a dia, no seu trabalho, com a estratégia da organização, tá? Então, garantir que o dia a dia, né, o trabalho ali, o foco das pessoas esteja realmente alinhado com os resultados desejados pela organização, e os resultados não são os resultados econômicos, mas realmente o alinhamento estratégico, né?
não é o resultado de qualquer forma, mas dentro de uma proposta estratégica da organização. Então, esse é o principal motivo de se criar um programa de remuneração estratégica em qualquer organização. Mas você vai ter outros fatores também, como um fator motivacional para os colaboradores, né? Então, você estimular os colaboradores a se sentirem reconhecidos e, por consequência, terem mais motivação, né, no seu trabalho. Outro é realmente premiar por resultado. Então, é diferenciar a remuneração de quem entrega mais de quem entrega menos, né? Então, quando você cria um programa de participação, uma dos principais fatores também é esse, né? Você poder fazer esse reconhecimento diferenciado e quem bate meta, entrega resultados, tem uma remuneração diferenciada no fim do ano. Então, esse é outro dos pontos principais. E um terceiro é retenção de talentos, né? Então, aqueles talentos que realmente têm uma entrega muito sólida, que performam, você quer reter e, aí faz uma diferenciação aí de remuneração para essa equipe. E no caso aí do remuneração estratégica de longo prazo, né, de stock options, geralmente o pessoal tem gatilhos e condições de poder converter a stock option depois de vários anos na empresa, né? Ou até de gatilhos de resultados alcançados. Então, esses aqui são o que eu considero os principais motivos, né? Não é uma lista exaustiva de todos os motivos, mas são os principais motivadores para se ter um programa de participação. E como é que a gente faz esse alinhamento, né? Já que eu falei que o principal motivo é o alinhamento do esforço das pessoas com o resultado entregue na empresa, na organização, como fazer isso, né? Tem diversas práticas usadas no mercado. As mais comuns vêm da origem ali do Management by Objectives, né? MBO, que é a origem de práticas como gerenciamento pelas diretrizes, o GPD, o Shinkanri lá do Japão, né? E até desse mesmo MBO que surgiu o OKR, que hoje está muito difundido no mercado, né? Eu vou tentar passar o conceito bem rapidamente para vocês. Então, a ideia é você ter do objetivo global da empresa, que eu consigo ver aqui, né? Uma meta global, essa meta ser aberta e desdobrada, né? Ou cascateada em metas por áreas, onde você pode ir abrindo ela em projetos e indicadores ou KPIs, até o nível mais operacional que você acompanha indicadores. E a partir dessa estrutura de indicadores coerentes, né, no seu desdobramento, criar um card de metas, né? O card de metas que relaciona. Eu sei que está pequeno aqui, mas a ideia não é ler, não, é mais entender o conceito, né? O card de metas, que é uma composição de indicadores, nesse exemplo, né, pesos, né, que compõem um score, né? Aqui eu dei um zoom no score. Então, isso daqui é a nota do colaborador. A nota do colaborador é composta, então, dos indicadores e KPIs que medem o seu desempenho e das metas estabelecidas nesses indicadores, né? E esses indicadores, por sua vez, vêm dessa estrutura de desdobramento, né? Então, aqui fica claro para o colaborador que é aqui que ele tem que fazer o esforço, são essas as metas que foram contratadas com ele, né? E essas metas, se ele tiver batendo essas metas e cada um fazendo a sua contribuição para a estratégia global da empresa, para o resultado global da empresa, a empresa vai estar batendo as suas metas globais, né? Muito comum a gente ver também os gatilhos nos programas de participação, de bônus, né? Então, não basta ter o seu score com uma boa nota.
A empresa tem que estar com um bom resultado. Então, você pode criar gatilhos aí, muito comum a gente ver, né? Por exemplo, o EBITDA, a meta de EBITDA da empresa tem que ser batida para que se tenha a efetivação do programa de bonificação, né? Então, aqui são só exemplos, né? E eu queria trazer dois temas que eu estou vendo ter muita discussão nas organizações em torno ali de remuneração estratégica, né? Um deles é o OKR, né? Então, OKR é uma prática de gestão que está em ascensão, né? Que está sendo cada vez mais usado. E a pergunta tem equipes, né, os squads, que estão medindo o seu desempenho via OKRs e não via o modelo de desdobramento de metas tradicional, né? Como é que eu conecto o OKR com remuneração estratégica? Essa é uma pergunta muito frequente, a gente tem visto algumas organizações fazerem isso, mas a recomendação é que não se faça isso, né? O conceito do OKR são metas estabelecidas, né, pela própria equipe, e a ideia é que você tenha metas muito desafiadoras e que a equipe crie ali o moonshot dela, né? O tiro na lua. O que a gente quer alcançar de inovador. Então, realmente são metas que você não espera que elas sejam 100% batidas, né? Se você conecta um programa de OKR, né, um plano de OKR com uma remuneração variável, a tendência é que você mate o OKR, né? Ele passe a ser uma meta menos desafiadora, uma meta que o pessoal acredita que vai bater dentro de um cenário mais provável, né? E aí deixa de ter aquele conceito do OKR de buscar a inovação, de buscar as grandes viradas, né? Então, isso é um tema bastante discutido hoje em dia, bastante polêmico, mas a minha recomendação é essa: se você tem o OKR, não atrele ele ao programa de remuneração variável, tá? Tenha um conjunto de indicadores, não necessariamente atrelado ao OKR, que faça parte do programa, mas que seja gerenciado à parte, né? E o outro ponto que tem sido bastante discutido, e eu estou vendo uma tendência bem clara, né, no mercado, é o equilíbrio entre os resultados individuais e coletivos. Então, teve, durante muitos anos, uma tendência de tornar o conjunto de indicadores que formam o card de metas e o score de cada pessoa ser cada vez mais individual. Você ter as suas metas individuais e cada um tem que buscar as suas metas individuais e não olhar tanto as metas coletivas, né? De pouco tempo para cá, a gente tem visto uma reversão dessa tendência, né? E deixar de ter tantas metas individuais e focar mais nas metas coletivas para sustentar, né, para embasar o programa de participação de resultados. Então, isso, eu só quis trazer aí esses dois pontos para vocês, que são pontos que a gente tem visto bastante nas organizações e tendências que estão claras. O conceito é muito simples, né, de remuneração estratégica, remuneração variável. Só que a prática não é tão simples assim, né? Por isso, a gente trouxe aqui o Guilherme Dias, do Grupo IC. O Grupo IC é o grupo detentor de marcas como farmacêutica MS, um grupo muito grande e que já há alguns anos nessa jornada, né, nessa implementação do programa de remuneração, para trazer a experiência dele para compartilhar com vocês. Guilherme, quer assumir aí? Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Todos me ouvem bem aí? Acho que tá ok, Babaço, meu áudio. Tá sim, Guilherme. Legal, deixa eu compartilhar aqui o meu
meu PPT aqui. Bom, primeiramente, boa tarde a todos, né? É um prazer estar aqui falando com vocês. Vou me apresentar mais rapidamente aqui. Bom, então, eu sou o Guilherme Dias, vou falar com vocês aqui sobre o nosso programa de ICP, que é o Incentivo de Curto Prazo, até fazendo um paralelo com o que o Babassa acabou de falar. O nosso curto prazo aqui, na verdade, é médio prazo ali na apresentação dele, é o nosso bônus anual, né, das metas anuais. Todo esse programa, ele é gerido pela área de gestão e governança aqui do Grupo NC, tá? É uma área que foi criada a partir de 2018. Me apresentando, eu sou o Guilherme Dias, sou coordenador aqui da gestão corporativa. Eu tenho pós-graduação em gestão empresarial e aí mais ou menos uns 13 anos atuando com gestão para resultados, GPD, metodologia PDCA. E o Grupo NC, como o Barbassa apresentou, é um grupo que detém aí talvez a marca mais conhecida, a marca MS, né, de medicamentos, que é distribuída num portfólio bastante vasto aí de tipos de medicamentos diferentes, mas temos também outras marcas de medicamentos, né, temos uma diretoria de serviços, temos negócios internacionais, temos negócios variados pelo Brasil, não só farmacêutico, né, e esse programa de incentivo de curto prazo, ele engloba todos esses negócios, né? A gente acaba tratando de métricas, de metas e métricas bem diversas aí ao longo do ano. A gente fala sobre remédio, a gente fala sobre incorporação imobiliária, então e energia eólica. Então é bastante variado aqui o nosso portfólio de metas e desdobramento. E eu vou passar para vocês um pouco aqui da nossa experiência aí ao longo dos anos. Então, falando do incentivo de curto prazo, pegando o gancho na apresentação inicial sobre a questão do alinhamento à estratégia da empresa, os resultados da empresa, né? O nosso programa aqui, ele parte justamente do planejamento estratégico, a partir dos grandes objetivos da empresa, e o nosso papel como gestão e governança é ajudar a estruturar isso e fazer o desdobramento e efetivamente fazer o cálculo e passar para a parte de remuneração, fazer o pagamento. Então, a gente se sustenta em 3 pilares, né, ao longo do nosso ano. A gente sustenta o primeiro pilar, que é desdobrar e organizar essas metas em toda a companhia, né, fazer a gestão efetiva disso. Então, uma área dedicada a esse papel. A gente também tem um papel de engajar os colaboradores no alcance dessas metas, né, não só estabelecer esse contrato e só olhar isso uma vez por ano, ver se atingiu ou não. A gente tem um processo de acompanhamento bem robusto. E a gente também tem o papel de evoluir o sistema e os resultados da empresa, né? Então, o sistema que eu digo, o sistema de CP como um todo, não só sistemas informatizados, mas toda a nossa metodologia e também um papel aí fundamental em apoiar as áreas para evoluir o resultado, né, na busca do crescimento da empresa. Então, falando especificamente sobre o desdobramento e organização das metas, né, até um momento que a gente está passando agora, a gente parte de uma timeline que a gente segue todo ano, né? Geralmente a gente começa no mês de setembro e vai até o final do ano e passa, na verdade, o ano inteiro fazendo o acompanhamento. Então, em setembro, a gente faz um kickoff do GPD, que é a metodologia que a gente utiliza aqui, né, para o próximo ciclo. Em outubro, a gente faz comitês de contratação de metas, né, em torno de 55 comitês, então a gente senta com cada diretor de área e discute o desdobramento do planejamento estratégico nas metas que eles vão utilizar, e aí faz o desdobramento para os níveis de gestão abaixo, e também fazemos comitês de metas transversais, ou seja, quais metas várias áreas deveriam ter, porque elas estão, o processo ele é transversal, né? Então, a gente também faz essa negociação, esse acordo com as áreas. E aí, em novembro, essas áreas apresentam essas metas no Comitê de Gestão para validação. Em dezembro, essas mesmas áreas, após validação, apresentam esses compromissos entre elas, né? Existe um evento que chama Encontro Líderes da Empresa. Todos os diretores apresentam o seu fechamento e o seu plano próximo ano, e aí apresentam as metas, e aí esse compromisso é firmado, entre aspas, entre todos ali nessa reunião. Então, todos ficam cientes dos principais desafios de todas as diretorias. Então, é uma forma também de a gente criar o engajamento, o comprometimento, né, que foi comentado, além, obviamente, do incentivo financeiro, mas de todo mundo estar ciente de quais vão ser os desafios de todos e o que cada um precisa fazer para chegar lá. Em janeiro, a gente faz a finalização da apuração, né, dos resultados do ciclo anterior, que é o caso 22 aqui que a gente está passando.
né? E de fevereiro a dezembro, a gente faz o controle e captura dos resultados de 23 das metas que a gente vai negociar. Então, essa timeline aqui, para a gente, ela é quase um mantra, assim, a gente tem que seguir, e a gente faz esse processo anualmente, a gente vai melhorando uma coisa ou outra, mas acho que talvez o principal ganho que a gente tenha tido aqui nessa timeline é justamente conseguir formalizar esses comitês de contratação. Não é uma coisa desconectada, cada área manda suas metas, não, a gente tem que sentar, discutir sobre as metas, ver se faz sentido, enfim, fazer toda uma curadoria, uma avaliação da parte de gestão sobre o que está sendo contratado. Então, isso também dá muito mais assertividade no nosso programa e no atingimento de resultados como um todo. Então, para vocês terem uma ideia da dimensão do grupo, né, hoje a gente tem 511 pessoas elegíveis ao ICP, né, que vão receber essa remuneração variável, distribuídas em 57 áreas ou negócios. A gente tem 17 regras de peso diferentes, como o Barbassa citou ali. A gente tem um indicador, cada indicador vale um peso, e dependendo da área, cada área tem uma regra de peso diferentes ali para completar o score de cada colaborador. E a gente ainda tem um processo aí de renovação de quadro, por promoções ou novas admissões, movimentação em torno de 30%. Isso às vezes a pessoa não era elegível, passa a ser, então a gente tem aí, entre entradas, saídas e e movimentações internas, a gente tem uma renovação aí de 30% dos nomes das pessoas que são elegíveis. Então, a gente precisa de uma área para fazer toda a gestão disso, garantir que está todo mundo com o seu contrato de metas ali, o seu card de metas coerente e validado. E aí, para vocês terem uma ideia, a gente tem hoje 3 níveis que são elegíveis ao ICP, ao bônus, né? São os níveis de diretor, gerente e coordenador. Então, distribuindo esses 511 elegíveis, essa é a nossa fotografia hoje da empresa, passando por todos os negócios que eu apresentei a vocês inicialmente. E aí, como que a gente organiza isso? A gente tem que compor aquele quadro de metas, que é o card de metas, que o Barbassa apresentou. Cada área vai ter uma composição diferente, principalmente em relação a pesos, mas a composição é sempre essa, né? Todo mundo vai ter um gatilho, que é o gatilho comum a todos os colaboradores, que precisa ser atingido para o pagamento, né? Essa regra aqui, ela é imprescindível a gente ter. A gente tem uma parcela de metas corporativas, ou seja, resultados corporativos, resultados grupo NC. Então, vamos colocar, por exemplo, um faturamento líquido do grupo. É uma meta corporativa. Ela vai compor em algum percentual o quadro de todo mundo. O resultado EBITDA é uma outra meta corporativa, também da mesma forma. Quando a gente desce para as áreas, se são áreas de negócio, por exemplo, aí cada uma vai ter nas suas metas de área o faturamento líquido específico da sua unidade de negócio, o seu resultado EBITDA específico da sua unidade de negócio, que é justamente a próxima categoria, que também cada área, dependendo da sua contribuição, vai ter um peso diferente. Aqui eu estou trazendo como exemplo essa regra 15, 65, 20. Então, 15% do bônus desse colaborador vai estar relacionado às metas corporativas, 65% à área onde ele está alocado, e 20% às metas individuais onde ele vai atuar, que foram atribuídas a ele. Então, cada área vai ter uma regra diferente. Eu trouxe até aqui um exemplo, para vocês verem, citando até o próprio desdobramento que o Barbassa apresentou. Eu tenho aqui um quadro de diretor de unidade de negócio, onde ele tem aqueles 15% de metas corporativas. O conjunto em branco são as metas da área, que somam 65%. E as individuais, os 20%, são essas outras duas métricas aqui. Quando eu olho para um gerente, que está vinculado à área dele, né, logo abaixo, eu vou ter nas metas em azul e branco as mesmas metas, né? O que eu vou ter de diferente, principalmente, são as regras de peso na parte da área, ou seja, coletivo, que endereça um pouco daquele tema que o Barbassa trouxe por último. O gerente ele não tem tanta responsabilidade sobre o resultado global da área, mas tem um pouco. Ele tem muito mais responsabilidade sobre os resultados individuais dele, que a gente vê a diferença aqui, que quando eu falo sobre o diretor, eu estou falando de lançamentos global da unidade de negócios. Quando eu vou para o gerente, eu estou especificando uma cesta de produtos que ele atua. Então, ele vai ter essa contribuição dele vai ter um peso maior para ele, mas ela está vinculada também ao resultado do faturamento líquido da área e do faturamento líquido do diretor. Então, a gente procura fazer um balanço desses pesos, indicadores, para todo mundo ter
um grau de participação, mas também receber por aquilo que atua mais efetivamente. Então, esse é o nosso modelo de desdobramento de metas. A gente vai cascateando os principais indicadores, né, nos desdobramentos seguintes. E como é que a gente faz esse dobramento nesse momento de contratação de metas, né? A gente desenvolveu a nossa árvore de indicadores, né, que não sei se vai dar para enxergar especificamente o que está escrito nas caixinhas, mas a gente procurou estabelecer uma árvore de KPIs que se conectam no último indicador da empresa, que é o caixa, né? Então, a gente consegue entender o impacto de cada indicador, de cada meta que um colaborador pode ter estabelecido para ele, para entender, olha, de que forma eu estou impactando no resultado, faz sentido eu ter esse indicador, está medindo esse KPI está sendo medido da forma correta. Ou eu tenho um processo que mexe um ponteiro X, por exemplo, quando eu falo de turnover. Se eu vou ter uma meta de turnover, ela está impactando o custo fixo, que é o custo pessoal, que é custo fixo, que impacta no EBITDA e pode impactar no caixa. Então, faz sentido eu colocar uma meta de turnover no gestor, por exemplo. Então, a gente faz esse exercício, né, com os gestores para a gente estabelecer os indicadores mais assertivos do processo ou do desafio que ele vai ter no ano seguinte para atingir o resultado da estratégia do grupo. Então, feito todo esse processo de contratação de metas, a gente sai com o card de metas de cada colaborador contratado para o ano seguinte, né, dos nossos 500 e poucos colaboradores aí. A partir do momento que a gente tem esses cards contratados, a gente tem que fazer um engajamento desses colaboradores para manter o tracking dessa meta aí ao longo do ano, né? Não deixar a coisa solta o ano inteiro para depois ver só no final do ano. Como é que a gente faz isso? A gente tem estabelecido uma agenda de rituais de gestão, onde a gente tem reuniões de vários níveis, né? A N1 ali, a primeira, o conselho de administração, o presidente do conselho, e os C-levels da empresa, né? E aí, a partir da N2, que é da reunião de gerentes, de diretores com gerentes, a gente faz um acompanhamento e isso também desce até o nível N3. E nessas reuniões, eles têm que mostrar, olha, essas são as minhas metas do ano, nesse mês aqui o resultado está sendo atingido ou não está sendo atingido, e aí precisa ser feito todo um trabalho de acompanhamento, de PDCA, de análise e estabelecimento de plano de ação, de contramedida para a recuperação do desvio, para entender se essa meta vai chegar no final do ano, vai ser atingida ou não. E a área de gestão, vocês estão vendo aqui uma chavezinha aqui na N2 e N3, a área de gestão ela acompanha essas reuniões e apoia metodologicamente as análises dos planos de ação para que realmente isso seja efetivo e a gente consegue chegar no resultado no final do ano. E aí a gente também, obviamente, dá treinamentos, né, e faz todo um processo de acompanhamento dentro do sistema que as pessoas vão ter as metas cadastradas lá, né, e vão apontar esses resultados mensalmente e a gente faz um acompanhamento junto com eles para ver o que está dentro, o que está fora e se eles estão fazendo as análises, os planos de ação respectivos, né? E aí, como outra forma de incentivo, por conta disso, a gente criou o nosso programa de reconhecimento, né, o Avante NC, em que a gente consegue, através de 40% dos rituais de gestão, que se refere justamente a realizar as reuniões, apontar as metas no sistema e fazer análise de plano de ação, a gente tem uma forma de avaliar esses critérios e dar uma nota, que vale 40%, e os outros 60% é basicamente o atingimento das metas, né, que eles têm contratadas. Então, a gente consegue fazer um score aí numa competição, que a gente agrupa por área, então cada área tem a sua lista de KPIs, em que eles têm que apresentar, e tem que fazer as análises contramedidas caso haja desvio. Aí isso dá uma pontuação, a gente ranqueia, e aí tem clusters, né? A gente divide as áreas por clusters, e aí a gente tem um campeão de cada cluster, que no final do ano, naquele encontro de líderes que eu citei, cada campeão recebe o troféu aí das mãos do presidente do conselho. É uma forma de reconhecimento, né, do esforço no atingimento de resultados, além obviamente, do incentivo mesmo do bônus, e que engaja muito a empresa, né, com a metodologia, né, com a busca de resultados. Então, foi uma outra forma que a gente conseguiu implantar aqui para estimular essa gestão de performance, né, não só a pessoa lá contratar uma meta e ver se bateu ou não no final do ano para receber um bônus no final. Então, assim, é outro case de sucesso que a gente tem no grupo. E falando sobre evolução, né, até para passar bem rapidamente esse slide aqui,
Mas, para vocês entenderem que isso é um processo que é longo, né? A gente começou lá em 2017 sem uma equipe dedicada. Cada área contratava suas metas, não tinha essa gestão, esse momento que a gente se reunia e realmente validava o que valia, o que fazia sentido, que era desdobramento de estratégia, era quase uma carta de intenções, né, as métricas, e se levava em torno de 4 dias de reuniões para fazer o fechamento das apurações anuais. Né? Você imagina como a coisa estava desconectada, despadronizada, a gente tinha muita dificuldade de verificar os resultados, fazer os cálculos e tudo mais, para fazer o pagamento. Em 2018, então, foi criada a área de gestão, foi implementada uma primeira ferramenta de metas, começou-se a implantar esses acompanhamentos, e aí a área foi tomando mais conhecimento, mais base do que estava acontecendo, e a gente conseguiu fazer um fechamento, por exemplo, em 2 dias. Aí, entre 2019, né, a gente começou a fazer mais treinamentos, a gente teve uma diretriz publicada, a gente criou a árvore de indicadores que eu apresentei para vocês, e implantou a governança já de reuniões N1, ou seja, quando a gente subiu mais o nível de reuniões até o presidente do conselho, a cobrança por resultados, a cobrança por seguir metodologia foi mais forte, e isso começou a dar mais resultado também. Em 2020, a gente também implantou gestão à vista dessas métricas, que também, por toda a companhia, hoje tem TVs mostrando o desempenho das metas, principalmente operacionais comerciais. A gente implantou a contratação dos comitês, né, implementou os comitês de contratação de metas. A gente criou o sistema Avante e a gente implementou o nosso novo sistema de metas, que é o que a gente usa hoje, né, e a gente teve bastante ganhos a partir de 2020, principalmente. E aí, em 2021, a gente também começou a evoluir um pouco mais aí na nossa metodologia, mas os principais ganhos aí foram as realizações de reuniões N2, ou seja, todas as áreas hoje fazem reuniões de acompanhamento de resultados. As apurações de resultados mensais estão em torno aí de 90% no prazo, ou seja, a gente está com os resultados realmente apontados em sistema para a gente poder acompanhar. E no final do ano, na verdade, na virada do ano de 21 para 22, a gente conseguiu fazer o fechamento do ICP, que a gente chegou a fazer em 4 dias em 2017, a gente fez uma reunião de 3 horas com os acionistas, porque a gente já tinha tudo muito bem estruturado dentro do sistema, né? Então a gente conseguiu ter um ganho bastante grande aí em produtividade e transparência também para todos os colaboradores. Então essa foi uma evolução bastante significativa. Falando em resultados, só mostrando rapidamente, de 20 para 21 a gente teve um ganho em atingimento de metas, né? No total, a gente pulou de 82% das metas foram atingidas em 20 para 84% em 21, mas o principal é que as financeiras tiveram um aumento em pontos percentuais maior, de 74% de atingimento para 79% das metas financeiras foram atingidas em 2021. Então, a gente foi mais assertivo dentro do nosso processo, né, do que a gente realmente precisava acompanhar como meta de resultado. Eu acho que isso foi bastante significativo. E para 2022, nossos principais desafios na inovação é a sistematização, né, a gente conseguir apurar os valores que a gente precisa das metas automaticamente dentro do sistema, né, tentar puxar nossas fontes de dados para dentro do sistema. A gente está hoje com mais ou menos 260 indicadores dentro dessa situação. Né? A gente já está trazendo para dentro do sistema as metas de PPR, que não são incentivos de remuneração variável, são as metas, né, o acordo coletivo que a gente tem aqui. Então, tem um valor fixo atrelado à remuneração de cada colaborador aqui apoiado em sindicato, e aí a gente está trazendo isso para dentro do sistema para que todo mundo possa visualizar isso. Né? Então, isso é bastante importante, essa transparência para todos os colaboradores. E simplicidade, a gente está reduzindo cada vez mais os indicadores que a gente tem hoje acompanhados, crescendo o número de pessoas que têm metas e reduzindo indicadores, aí, quase 400 indicadores a menos. Uma prova também da nossa assertividade, tentar ser mais simples, reduzir métricas que não fazem muito sentido, enfim. E muitas vezes são planos de ação, não são metas, ou são indicadores muito meio, não são indicadores de resultado. Então, a gente consegue ter essa inteligência a partir do acompanhamento dos indicadores dentro do sistema que consegue entregar para a gente o histórico e tudo mais. Então, é bastante significativo essa redução também para a gente. Então, no fim do dia, por que a gente usa um sistema? Né? A gente usa um sistema para ter uma governança de dados e informações padronizada, né? Quando a gente
pensa no começo lá, que cada área fazia e escrevia suas próprias métricas, às vezes era o mesmo KPI que cada área escrevia de um jeito diferente. A gente ficava fazendo um acompanhamento um pouco desconectado, né? Então, a gente traz para dentro de casa, arruma esses indicadores, vê o que é a mesma coisa, o que deveria ser compartilhado, então a gente consegue fazer uma governança em termos de cadastro, então toda a parte de cadastro fica com a nossa área dentro do sistema, né? E a própria questão dos dados que são imputados, né? Então, a gente consegue garantir que a gente vai atrás, qual que é a fonte dos dados, a gente vai lá, se a gente não consegue conectar diretamente na fonte, a gente já garante que vai puxar sempre dali e a gente mesmo fica responsável por fazer a conexão com o sistema. É bastante importante isso. A questão de comunicação, o acesso e engajamento, né? É um sistema que tem um workflow de disparos automáticos de pendência, de planos de ação a serem executados, de apontamentos a serem feitos no sistema. O acesso, as pessoas conseguem acessar de qualquer máquina, né? Não está vinculado à rede da empresa, então eles conseguem acessar o conteúdo de casa, às vezes precisarem, para poder acompanhar os seus resultados, né? E a questão do engajamento, que é o sistema tem que ser fácil de usar, as pessoas têm que entender o que tem que fazer ali dentro, né? Então, é uma ferramenta que tem que ser tem que ser benéfica para o colaborador, porque ele tem vários sistemas para acessar durante o dia, né? Então, a gente tem que procurar uma ferramenta que a usabilidade seja bastante proveitosa para o colaborador. A questão do cálculo, né, da performance do bônus, porque fazer tudo no Excel é bastante complicado, então, um sistema em que você imputa o resultado, aperta um botão de salvar e já calcula o score da pessoa automaticamente, precisa ficar refazendo cálculos em planilhas, para a gente dar uma celeridade gigantesca. Então, vocês viram que a gente reduziu de 4 dias para 3 horas para validar um resultado de 511 colaboradores. Então, é bastante significativa essa necessidade de cálculo de performance e bônus. Tem uma questão muito forte, que é de rastreabilidade da própria informação, né? Se a informação tiver sido alterada ou precisar ser alterada, a gente precisa ter um registro disso para a gente ter certeza de quem que alterou, quando alterou, por que alterou, né? E a própria questão de auditoria, para a gente poder garantir isso, e também ter um sistema em que a gente consiga inserir evidências do que o colaborador está apontando que foi feito, porque a gente está fazendo um pagamento, né? Então, a gente tem que pagar efetivamente por tudo que foi realmente entregue. E aí a gente tem todo um processo de levantamento de evidências aqui que as pessoas têm que inserir no sistema, e a gente faz uma verificação se o que ele inseriu no sistema está batendo, foi lançado o resultado. Então, é bastante importante ter uma forma de acompanhar isso. E, obviamente, por último, mas não menos importante, a questão da performance, análise e evolução, tanto da cadeira ou da pessoa, quanto do próprio indicador. Eu consigo, dentro do sistema, conseguir olhar um histórico de como que o indicador se comportou ao longo do tempo, ver se o indicador ele deve válido continuar como métrica, ou se já está estabelecido uma performance otimizada para ele, de repente pular para um próximo indicador. E também a gente vê o quanto a gente consegue melhorar o nosso próprio desdobramento, né? Então, fica muito mais fácil quando a gente tem informação centralizada no sistema. Então, foi por isso que a gente, desde sempre, está buscando o sistema, começou buscando o sistema, né? E hoje a gente está com o sistema que vem nos atendendo aí, tanto na parte de remuneração, quanto na parte de performance como um todo, né? A gente quer que o grupo atue por gestão de resultados, por metodologia, e a gente está evoluindo cada vez mais para que cada área tenha seu rol de indicadores em que eles acompanham dentro do sistema, e alguns indicadores realmente chave que precisam ser focados em determinado ano, eles seriam elegíveis para remuneração variável. A nossa gestão está caminhando cada vez mais para esse cenário. Bom, o que eu tinha para apresentar para vocês de case, então, era isso. Agradeço aí, na verdade, foi só apresentar o nosso modelo e como que a gente evoluiu e realmente entrou para dentro de um modelo que já está maduro, né, dentro de um sistema que vem nos atendendo aí. Agradeço bastante a atenção de vocês. Qualquer dúvida, vocês podem colocar as perguntas no chat aí que a gente vai respondendo. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Eu acompanhei a jornada aí do grupo NC e realmente é uma evolução
muito interessante, muito legal o que eles fizeram lá. A evolução do modelo de gestão ao longo dos anos, né? Dá para ver o resultado vindo aí agora, né? Parabéns, viu? Bom, eu vou voltar aqui a compartilhar minha tela com vocês para a gente falar um pouquinho sobre a sistematização, né? Então, em vez de falar de sistema, eu queria falar com vocês das dores que a gente vê acontecer no mercado, que é o nosso motivador, né? Que é o que nos move a buscar soluções, né? Então, uma coisa para mim é muito claro: o conceito do programa de participação é muito simples, mas a implementação, a execução é um desafio grande, né? Você vai encontrando aí obstáculos, resistências e dificuldades técnicas, né? Imagina acompanhar 1.200 indicadores, igual o Guilherme estava fazendo, e apurar isso mensalmente, e consolidar nos scores e calcular o bônus, é de fazer suar, né, Guilherme? O que são as principais dores que a gente vê ao tentar implementar essas práticas, né? Bom, primeiro ponto, eu estou trazendo aqui da perspectiva do pessoal da área de gente, ou gente e gestão, né? Uma coisa que a gente vê muito é essa frase aqui, tá? É muita informação para processar. Vamos apurar anualmente. Quando eu ouço isso daqui, me dói o coração. Porque o propósito do programa é alinhar os esforços das pessoas com o resultado esperado da empresa. Se você apura anualmente, quando você entrega o resultado para as pessoas, o ano já acabou. Não tem mais nada que se possa fazer. Então, você perdeu o propósito do próprio programa, né? Então, o fato de ser muita informação para ser processada é realmente um obstáculo e um motivador que nos levou a desenvolver uma solução, né, para esse problema. Outro temos muita movimentação de pessoal, é impossível manter os cards e scores atualizados. A movimentação de pessoal pode ser entrada de pessoas novas, saída, promoção, né, ou movimentação lateral. Então, uma pessoa que estava numa área foi para outra, cujo card de metas é totalmente diferente. Então, fazer a manutenção disso também é um problema bem recorrente nas organizações, e a gente criou uma arquitetura que facilita isso. Você pode plugar o sistema no ERP e detectar automaticamente as movimentações, e o card já é atribuído à pessoa proporcional, né? Quanto tempo ela ficou numa função, quanto tempo ela ficou na outra função, e isso você consegue automatizar. Então, é uma dor de cabeça grande que a gente vê, que a gente entendeu, né, ser uma dor latente e propôs, né, uma solução também. Outro aspecto é ter duas bases de KPIs, indicadores e metas. Uma com origem lá na estratégia e performance da empresa, e outra base que é do programa de participação de resultados, que seria uma base separada, né? Quando isso acontece, a gente começa a perceber contradições, né? Metas diferentes ou não coerentes entre o programa de participação e a estratégia ou a performance esperada da empresa, né? Então, a união dessas duas coisas em uma única base de performance da empresa para a gente é essencial também para que o programa realmente consiga entregar seu propósito, né, seus resultados. E da perspectiva dos colaboradores, as principais dores que a gente vê são: o que é esperado de mim, né? Qual o meu contrato de resultados?
que eu tenho que entregar, né, esse ano? E isso não ser muito claro, transparente para cada colaborador, para cada executivo. Então, com o programa e a pessoa tendo ali a formalização da assinatura do contrato de resultados, ter a transparência, né, de acesso do card de metas e o score dele, ele consegue sempre estar alinhado com esse ponto, né? O que está sendo esperado que eu entregue prioritariamente, né? Outro é como é que está a previsão do meu bônus e gatilhos. E por que esse número? Né? Então, quando você olha o card de meta, você tem lá o seu score, 105%. Por que 105%? Então, você consegue, a ideia é abrir a memória de cálculo, né, daquele número e entrar, né, no indicador a indicador, nas curvas de pontuação e conseguir entender a natureza daquele número e, por consequência, o que eu posso fazer para melhorar esse número, né? Que é o que a gente quer que todo mundo busque, né? Maximizar o bônus dele no ano. Se ele está buscando maximizar o bônus dele no ano, ele está botando a energia e o empenho dele nos pontos que a empresa está realmente querendo e esperando de resultado daquela pessoa, né? E outro ponto, não estou ganhando bônus. Então, ou o meu gatilho não está sendo atingido, ou o meu score está muito baixo. O que pode ser feito a respeito? Então, você saber o seu score e os KPIs e pesos por trás daquele número é só o começo de um modelo de gestão, né? A pessoa deve gerenciar aquela meta, né? Ter planos de ação para alcançar a meta, quando a meta não estiver sendo alcançada, tratamento de desvio, análise de causa. Então, você ter o card de metas e o score é só a ponta de um processo de gestão de resultados, não é o fim, né? Então, se a pessoa não está ganhando bônus, ou se ela quer maximizar o bônus, ela deve ter a ferramenta para gerenciar a sua meta e alcançar a sua meta. Então, essa também é uma dor. Não é só a mera informação de como é que está acontecendo. É ser efetivamente uma ferramenta de gestão de resultados, né? E, por isso, desenvolvemos aqui o SCORE, né? O SCORE é o nosso software de remuneração variável, de remuneração estratégica, integrado com os nossos outros produtos, integrado com o CID, integrado com o LIFT, né, de gestão de desempenho, o CID de gestão estratégica. A ideia aqui não é demonstrar o score para vocês, até porque eu quero deixar alguns minutos aqui para perguntas, né? É mais deixar esse recado com vocês, né? Essas dores aí a gente encontra sistematicamente nas organizações e a gente tem uma solução para isso. Então, nos procure quem interessar, conhecer o score, entrar no detalhe, fazer pilotos, né? Nos procure que a gente vai atender a sua necessidade específica, né? E aí vamos passar só um videozinho antes de abrir para perguntas, tá? Sobre o score, já que esse é o evento de lançamento do score, né? Como desenhar um programa de remuneração variável eficaz? Uma pergunta que merece uma boa resposta. Um mau programa pode ter o efeito contrário, com impacto direto nos resultados da sua organização. Apresentamos Score by Active, a solução que permite que você implemente um programa de incentivos à medida dos seus colaboradores. Veja como o Score funciona. Crie um card de metas para cada colaborador. Atribua um peso para cada indicador. Verifique o score em tempo real. Atribua o bônus. Score é a melhor solução porque é transparente. Acesse ao score individual de cada colaborador ao longo do ano. É simples e intuitivo. Fácil de configurar e gerir a informação. É orientado para resultado. Crie metas e acompanhe o desempenho dos colaboradores. Score foi desenvolvido pela Actio Software, uma empresa do Grupo Falcone.
Descubra hoje mesmo como fazer o seu programa de incentivo sair do papel. Score. Descomplique, engaje e gere resultados. Simples assim. Legal, pessoal. Vamos para as perguntas? Já tenho aqui uma série de perguntas, né? Vamos puxar aqui a primeira. Os locais. Como manter os colaboradores motivados durante o processo de remuneração variável? Dando transparência e mostrando o caminho, né? Então, um dos objetivos do programa de remuneração é manter eles motivados, né? Mas pode ser que eles não estejam alcançando as metas, não estejam tendo a remuneração variável. Então, a ideia é mostrar o caminho como chegar lá, né? Esse é aquele ponto que eu falei por último ali no slide, né? Não basta a gente informar como está. A gente tem que dar a ferramenta para a pessoa efetivamente gerenciar o próprio bônus. Então, se ele está alcançando a meta e está ganhando bônus, isso já é um fator motivador, né? Se ele não está alcançando a meta e não está alcançando bônus, vamos mostrar o caminho das pedras e dar as ferramentas para ele conseguir fazer isso. Guilherme, eu vou te chamar também para me ajudar a responder aqui, tá? Opa, tamo junto, pode falar. Qual a média de número de indicadores por colaborador indicada para iniciar a remuneração variável na minha empresa? Você quer puxar essa aí, Guilherme? Pode ser. Eu vou falar pela experiência. Ano a ano, a gente está tentando reduzir. A gente começou lá em 2017, 2018, tinha colaborador que tinha 10 metas no seu card de metas. O que acaba acontecendo? As pessoas vão acabar tendo meta com peso 5%, às vezes até menos do que isso. Então, eu acho que assim, o que a gente está tentando chegar hoje aqui no grupo como ideal é ter no máximo 5 indicadores somando área, aqueles grupos área individual, para que a gente tenha ali, sei lá, 85% de peso que tem para distribuir, as metas realmente tenham pelo menos um peso de 10%, para que a meta seja relevante, porque se eu coloco um peso muito, muito baixo, muitos indicadores, os pesos ficam muito baixos, e a pessoa pode acabar não dando, já viu que aquele negócio já não vai render, ele fala, pô, deixa isso aqui de canto, vou focar em outra coisa. Na verdade, a empresa tem que ter um indicador assertivo, conectado ao resultado, e ele tem que ter uma relevância para a remuneração. Então, a gente está trabalhando aí em chegar na média de 5 indicadores por pessoa. Tem áreas que a gente está trabalhando 3, 4, dependendo do escopo da área. Legal. Qual a frequência de rituais de gestão N1? Quantas pessoas são responsáveis por esse programa de contratação e gestão de metas? Essa é para mim também, né? Ah, Aqui as N1 elas são mensais, elas só não acontecem em janeiro, dezembro e julho, geralmente, que são as férias do acionista. E tem férias coletivas também no final do ano, então a gente não consegue fazer uma apuração para fazer um N1 em dezembro e as coletivas voltam também em janeiro, não dá tempo de fazer a apuração. Então, a primeira N1 do ano é em fevereiro, a última é em novembro, e aí geralmente em julho não acontece a N1 também. E em termos de equipe, eu sou hoje coordenador, eu tenho 4 pessoas, né? 2 especialistas, 2 analistas abaixo de mim. Tem a minha gerente, então assim, eu estou meio que saindo um pouco do operacional, então a gente pode dizer que hoje estamos em 4,5 pessoas cuidando do dia a dia dessas metas, né? Mas agora com o figura de coordenador eu fico um pouco mais por cima. Mas atuando direto nas áreas são 4 pessoas. A gente fica focado ali, a gente tem um monte de área, cada um é responsável por uma quantidade, e a gente é como se fosse um business partner de gestão dessas áreas, né? Então, a gente faz o acompanhamento junto com eles. legal. O Score seria o módulo chamado hoje de RV, para aqueles que já contrataram a ferramenta, ou um novo módulo? É a evolução do RV, tá? Então, o módulo se chamava remuneração variável. A gente está fazendo isso com todos os módulos, né? Então, nosso módulo antigo de gestão estratégica virou o CID. Então, à medida que a gente vai evoluindo e chega em alguns patamares que a gente considera muito diferente, né? Um patamar bem superior ao histórico,
a gente está rebatizando e criando uma identidade própria. Então, é o módulo RV evoluído, né? Eu acho que essa próxima aqui já falou. Eu vi uma que perguntou se está em inglês. Sim, ele está em inglês, tá? Esse eu vou adiantar, porque é rápida a resposta. Qual o tamanho da equipe? Você já falou, né, Guilherme? Como alinhar a remuneração variável com a gestão de desempenho? Tá, a gestão de desempenho tem uma prática muito comum de calibração, né? Onde é usado com frequência Ninebox ou alguma ferramenta similar, alguma prática similar. Um dos eixos do Ninebox tende a ser o resultado entregue. Então, o score da pessoa compõe um dos eixos, enquanto o desempenho, né, avaliado, seja em potencial, seja em alinhamento com os valores, aí como a empresa fizer, né, compõe o outro eixo. Então, é nesse ponto, principal ponto de conexão, né? Tem outros pontos também, mas a gestão da remuneração variável com gestão de desempenho se encontram no momento de calibração, né? Onde um eixo vem de um lado e o outro eixo do Ninebox vem do outro. Pessoal, a gente deu o horário aqui. Tem alguma dessas perguntas aqui que a gente gostaria... Vamos escolher uma última, pode ser? Conhecem Pode ser. alguma empresa que realizou o programa de remuneração conectado ao OKR e teve sucesso? Conhece alguma que fez essa tentativa e fracassou? Sim, nos dois casos, né? O problema de conectar a remuneração variável ao OKR, e aí, Guilherme, você me complementa, tá? É não o comprometimento do programa de remuneração variável, mas sim do OKR, dele perder o propósito dele enquanto OKR e virar um desdobramento de meta mais tradicional, né? Então, esse é o problema. Então, não é que o programa de remuneração vai fracassar, é que você vai comprometer o outro lado, né? Da proposta de ter um programa de OKR, ou de ter um modelo de OKR de acompanhamento de gestão. Né? Guilherme, eu sei que vocês têm iniciativas de OKR no grupo NC, né? Como é que você vê isso? A gente aqui não conectou o OKR em si, né? Temos algumas áreas que estão rodando, mas acaba que quando a gente vai para a remuneração variável, aí a gente olha justamente naquela área de indicadores e fala, olha, quais são as entregas da área independentemente do OKR. Porque o que pode acontecer? O próprio OKR pode, muitas vezes, como o Balas comentou, pode superar até a própria expectativa da meta. Supor que é uma unidade de negócio, tem que ter um orçamento de faturamento X, mas o pessoal sentou lá e falou, cara, não, a gente quer faturar Y mais. Ele vai buscar aquele OKR. Pode ser que isso traga, e pode ser que não traga, e está tudo certo para o OKR. Mas quando a gente fala de meta de remuneração variável, ele tem que entregar aquele orçamento. Então, a gente não fez essa vinculação direta, né? A gestão das áreas pode ser feita por OKR, sim, mas no fim do mês, né, quando eles vão lá apurar os resultados, eu vou lá na área e falo assim, olha, você deu o faturamento previsto ou não, o que aconteceu? Análise, plano de ação, né, enfim, todo o processo de gestão normal, ou pelo menos eles têm que traduzir da gestão de OKR deles o que está sendo feito para atingir aquele resultado que está combinado no orçamento, por exemplo. Então, acaba correndo esse risco, né, que o Babassa citou. Então, a gente tem que mediar muito área por área. Por exemplo, tem área de transformação digital aqui que a gente acaba fazendo um modelo assim, o que você tem que entregar? Eu não vou trazer seu OKR, mas você tem as suas entregas críticas no ano. Vamos combinar em que prazo que você vai entregar e essa vai ser a sua meta, né, de remuneração variável. A gestão você faz por OKR. Então, depende muito. Legal. Pessoal, eu agradeço todo mundo, tá? Estamos aí à disposição para contatos. E as perguntas que vocês fizeram aqui, a gente não teve a oportunidade de responder, a gente responde no chat mais tarde. Tudo bem? Então, vocês vão ter acesso aí às respostas, né? Das perguntas que vocês colocaram, mas infelizmente não conseguimos chegar nelas, né? Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer, viu? Muito obrigado, Guilherme, pela sua participação. Eu
Foi muito Eu que interessante. agradeço o convite aí, foi muito bom participar aí com todos. Agradeço as perguntas, também vou responder aqui da minha parte ali no chat também. E desejo sucesso